Olá, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o seu servo, Evangelista Braga. Estou passando aqui para deixar mais uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação, uma palavra que venha trazer ânimo para você se reanimar, uma palavra de força, uma palavra de restauração, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. E desta feita, eu vou falar um pouco aqui na carta de Filemon. Quero deixar uma palavra breve, né, para você que vai assistir esse vídeo, assista todo até o final, né? Peço a você que se inscreva no canal e comente, fale o que você achou, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Eu quero estar lendo aqui no versículo 10, a carta de Filemon, que diz assim: Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Versículo 11 diz assim: Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Louvado seja Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, eu quero estar falando a respeito de 3 personagens dentro deste conteúdo sagrado da palavra de Deus. Quero falar primeiramente aqui do apóstolo Paulo, que foi o escritor desta carta a Filemon. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele escreveu 14 cartas. Dentro dessas 14 cartas, 4 delas foram escritas nas prisões. Isso mesmo. 4 dessas cartas foram escritas nas prisões, tendo ela por Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas foram escritas nas prisões. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso, ele estava escrevendo essas cartas para reforçar, para trazer libertação, para trazer liberdade a quem estava em cativo, a quem estava encarcerado, a quem estava preso, a quem estava sentenciado até a morte mesmo. E Filemon, a história de Filemon é que ele era um homem muito poderoso, um homem que tinha muita autoridade na época, Ele era de Colossos, E Onésimo. Quero falar de Onésimo também nesta oportunidade. Filemon era este homem de grande autoridade. E aprove ao Senhor, Filemon fazer parte da Igreja de Cristo. E nesse período, o apóstolo Paulo, ele encontra Filemon e ali nasce entre os dois uma grande intimidade. Filemon passa a respeitar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um homem muito usado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que deixou uma linda história para nós, seres humanos, servo do Senhor, tomar por exemplo, louvado seja Deus. E nessa intimidade, nesta comunhão que Paulo viveu com Filemon, eles criaram um vínculo muito forte, Mas chegou aquele certo dia que Filemon, apóstolo Paulo, teve que prosseguir, porque a chamada missionária no coração do apóstolo Paulo ardia continuamente. Ou seja, aquela chama acesa ardia continuamente. Louvado seja Deus. E Onésimo, nesta época, Onésimo era escravo. Isso mesmo, Onésimo era escravo de Filemon. Onésimo era alguém que obedecia à voz de Filemon, E nós sabemos que o escravo, naquela época, ele não tinha direito, ele não fazia o que ele queria, Muito menos, ia para onde ele queria, Onésimo vivia debaixo da autoridade de Filemon. Por esse motivo, Onésimo não teve a oportunidade de conhecer Paulo de perto, porque todas as vezes que Paulo estava conversando com Filemon, Onésimo era escravo.
E escravo não podia ficar no meio da conversa. Escravo não tinha oportunidade de se envolver num assunto como esse, de Paulo e Filemon. Até porque Filemon era um homem de suma autoridade, né? Um homem muito poderoso naquela época, pertencia à igreja, né? Ali em Colossos, né? Pertencia aos colossenses, né? E por esse motivo, Filemon criou esta intimidade, este vínculo muito forte com Paulo. Mas a história vai dizer que Onésimo, ele fazia o que lhe era mandado, porque era escravo. Pois muito bem, chega o tempo que Paulo tem que prosseguir na sua viagem missionária e o Filemon fica no seu lugar, na sua região. Mas chega um certo tempo que Onésimo, eu acredito que já cansado de batalhar, de trabalhar, sendo escravo, sendo oprimido, sabe? Ali sofrendo, sabe? Sendo ali passando por problemas, né? Passando por situações difíceis, sentindo dor, mas sem ter a oportunidade de pedir socorro, porque o escravo ele não tinha oportunidade de pedir socorro, de falar o que estava sentindo, de falar o que estava acontecendo com ele, né? O escravo não tinha oportunidade de muito menos expor aquilo que estava dentro do seu coração. E Filemon, neste momento, jamais ele daria atenção para Onésimo, para o escravo se expressar, né? Filemon jamais ia se dobrar diante de Onésimo para lhe ouvir, para lhe dar atenção, né? Jamais Filemon ia fazer isso, até porque escravo não tinha, né, essas oportunidades. Escravo não tinha esses direitos, né? Pois muito bem. A história vai dizer que Onésimo chega um certo momento que ele não suporta mais estar naquela situação. E o que ele faz, né? Aprove ao Senhor nascer um fracasso no coração de Onésimo, né? No final da mensagem você vai entender. Aprove ao Senhor nascer um fracasso no coração de Onésimo. Por que assim? Porque Onésimo chega a um ponto que ele não suporta, né? Ele está ali fraco, e quando alguém está fraco, ele não faz o que ele quer. Se você observar, toda vez que uma pessoa está fraco, debilitado, sem força, sem ânimo, sem coragem, toda vez que uma pessoa está sem um equilíbrio espiritual, né, ela faz coisas erradas, ela dá alguns deslizes, né, e acaba fazendo coisas para lhe prejudicar a sua própria pessoa. Pois muito bem, foi isso que aconteceu com Onésimo, né? Por motivo da opressão, do cansaço, do trabalho duro, pesado, de escravidão, chegou uma certa feita que ele não suportou, né? Enquanto Filemon sai da sua casa, da sua residência, Onésimo ele vai lá, né, nos pertences de Filemon, e ele rouba alguns pertences da casa de Filemon. Isso mesmo, o escravo Onésimo vai lá e rouba alguns pertences da casa de Filemon. O que ele faz com esses pertences? Né? Alguns pertences de valor. Ele pega esses pertences e rouba e foge. Foge da casa de Filemon. Porque eu imagino aqui que ele não suporta mais viver naquela situação, né? E ele faz esse ato em busca de uma liberdade, em busca de um domínio próprio, em busca de libertação, em busca, sabe, de um tempo para ele refrescar sua mente, em busca de um tempo para ele fazer aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha vontade. Na verdade, ele estava em busca de uma liberdade, né? Ele não suportava mais viver naquela situação. E por esse motivo, nasce esse fracasso no seu coração, e ele rouba esses pertences da casa de Filemon. Mas, você sabe o que acontece? Onésimo foge. E a história vai dizer que naquela época, se você fosse aprofundar, existe uma vertente teológica que afirma que naquela época existia os caçadores de escravo. Toda vez que um escravo fugia do seu senhor,
ou toda vez que um escravo roubava alguns pertences do seu senhor e fugia, né? Certamente o dono do escravo, ele colocava os caçadores para procurar o escravo e a sentença era a morte. Ou seja, não tinha perdão para um escravo que fugia do seu senhor. Não tinha perdão para um escravo que roubava os pertences do seu senhor e fugia. Não tinha perdão. Pois muito bem, Onésimo agora está foragido, ele foge, e a história vai dizer que Filemão coloca os caçadores de escravo para procurar Onésimo. Isso mesmo. Agora Onésimo já não é mais só um escravo, mas ele é um escravo e foragido, né? Antes ele era um escravo na casa de Filemão, né? Mas agora ele foge, ele é um escravo foragido. E tem outro problema muito sério na vida de Onésimo agora, piorou, porque os caçadores de escravo estão lhe procurando para tirar a sua vida, porque não tinha perdão, né? Porque Filemão tinha dado uma ordem para que eles procurassem Filemão até encontrar. Pois muito bem, nesse período, Onésimo foge e o apóstolo Paulo, ele está preso. Olha o que acontece. Certamente, quando Onésimo foge, as autoridades da época lhe pegam, lhe prendem. E olha o que acontece, meus irmãos, que história linda. Quando Onésimo está preso na prisão, né, a vertente teológica ela afirma que ele cai na prisão que o apóstolo Paulo está preso. E quando o apóstolo Paulo bate os olhos em cima de Onésimo, ele conhece, né? Ele conhece, porque Onésimo era escravo de Filemão. Como o apóstolo Paulo, no passado, tinha convivido com Filemão, né? Tinha uma intimidade, um vínculo muito forte com Filemão, né? Paulo agora olha para Onésimo e começa a lhe interrogar, se aproxima de Onésimo, né? Ele vai ali conversar com ele, se aproxima, né, daquele escravo que agora está preso, foragido, e fora da prisão os caçadores de escravos estão lhe procurando para tirar sua vida. O apóstolo Paulo ele sabia de tudo isso, porque era um homem muito informado, um homem muito sábio, muito usado e ousado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste período que eles estão presos na prisão, né, o apóstolo Paulo começa a conversar com ele e começa a ministrar a palavra, começa a trazer um bom ensinamento. O apóstolo Paulo começa a injetar, isso mesmo, injetar uma vitamina espiritual na vida de Onésimo, isso mesmo, né, com conhecimento bíblico. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a conversar com Onésimo, ele começa a oferecer uma certa confiança para Onésimo, para que Onésimo viesse confiar no apóstolo Paulo, e ele viesse se abrir, viesse conversar, viesse contar a sua história, viesse falar aquilo que ele sentia, viesse pôr para fora aquilo que estava escondido no seu coração, aflito, contrito, sabe? Um coração, sabe, atribulado ali, uma pessoa que estava sem paz de outra hora, uma pessoa que estava cansado, uma pessoa que estava sugado espiritualmente falando. Isso mesmo, Onésimo estava acabado praticamente, né? E agora na prisão, só que o apóstolo Paulo, um homem muito conhecedor, ele começa a conversar com ele, e ali automaticamente Onésimo começa a se abrir com o apóstolo Paulo. É muito bom, irmãos, quando nós encontramos alguém que a gente pode confiar. É muito bom quando a gente está com um problema, sabe, muito difícil. É muito bom quando a gente está enfrentando um problema difícil e a gente encontra uma pessoa que você olha dentro do olho desta pessoa e você sente firmeza. Você sente que esta pessoa repassa confiança para você se abrir, para você falar, sabe, dos seus defeitos, para você falar, sabe, daquilo que se passa com você.
Sabe? É muito bom quando você encontra uma pessoa que você olha para a vida espiritual desta pessoa e você encontra sombra. Isso mesmo, sombra, espiritualmente falando. Quando você encontra sombra na vida desta pessoa, que você possa descansar. Descansar. Isso mesmo. Onésimo, o que ele estava precisando era disso, sabe? Quando ele chega na prisão, ele acha que as coisas vão piorar. Mas não, ele encontra um apóstolo preso, sabe? Sentenciado à morte. Ou seja, o apóstolo Paulo estava na prisão sentenciado à morte. Mas mesmo assim, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, com sentença de morte, o apóstolo Paulo estava com seu sermão preparado para quem estivesse precisando. Mesmo assim, o apóstolo Paulo sentenciado à morte, mas ele estava de prontidão como um soldado que jamais vai se entregar. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava sentenciado à morte, mas ele estava ali, né, sabe, irmãos, de prontidão, de pé, sabe, como um soldado fiel até a morte. E quando Onésimo se depara diante dele, certamente ele encontra refúgio, ele encontra solução para os seus problemas, porque Paulo podia muito bem condenar Onésimo. Por quê? Porque Paulo conhecia Filemon. O apóstolo Paulo tinha uma intimidade muito forte com Filemon. Então o apóstolo Paulo, vendo Onésimo cair na prisão, ele poderia muito bem condenar Onésimo, sabe, irmãos? Levando notícia para que Filemon soubesse onde é que ele estava. Mas o apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, um homem ousado por Deus, um homem cheio de amor, um homem que era cheio de misericórdia, um homem que era cheio de compaixão, irmãos, é muito forte, sabe? Paulo, quando ele fala nesta carta, escrevendo a Filemon, ele escreve, louvado seja Deus, ele escreve muito forte dizendo: peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Nas minhas prisões, porque enquanto Onésimo cai na prisão, Paulo vai pregar para ele, Paulo vai, sabe, irmãos, conversar com ele, vai instruir Onésimo ali, e Onésimo acaba aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ou seja, Onésimo entra na prisão como escravo. Ele ainda fica na prisão como escravo. Mas no período que ele passa com o apóstolo Paulo na prisão, certamente Paulo traz uma palavra de libertação para Onésimo. Sabe, irmãos? Onésimo entra na prisão com a mente cheia de dúvida. Onésimo entra na prisão um homem atribulado, um homem foragido, um homem sem esperança de sobreviver, um homem sem esperança de futuro. Ele já não tinha mais esperança de nada. Mas enquanto Onésimo estava preso, o apóstolo Paulo está ministrando, o apóstolo Paulo está lhe ensinando, o apóstolo Paulo está lhe orientando, o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra de esperança, o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra, sabe, irmãos, que alguém tem a oportunidade de uma segunda chance, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que estão se comportando como juiz, sabe, irmãos? Para ele, alguém que caiu, para ele, alguém que fracassou na fé, para ele, alguém que pecou, para ele, alguém que deslizou, não tem mais jeito. Ele condena, ele não confia mais, ele não tem mais esperança daquela pessoa mudar. Mas o apóstolo Paulo, ele era um homem diferente. Quando ele vê Onésimo cair dentro da prisão, a primeira coisa que ele vê na vida de Onésimo era uma oportunidade de Onésimo, sabe, ser transformada em uma pessoa melhor. Louvado seja Deus. Eu vou falar melhor para você entender. Paulo, quando vê Onésimo entrando na prisão, ele vê Onésimo entrando como escravo, mas pelos olhos espirituais, Paulo já contempla Onésimo saindo da prisão como filho
liberto. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo, meus irmãos. Sabe, talvez você que vai ouvir este vídeo, você possa estar passando por esta situação. Talvez você que vai assistir este vídeo até o final, você possa estar passando por esta situação. Quem sabe o diabo tem feito de você um escravo, sabe? Quem sabe o inimigo de nossas almas tem feito você uma pessoa para viver debaixo do jugo, uma pessoa para ser escravo do Satanás, escravo da bebida, escravo da droga, escravo da prostituição, escravo da mentira, escravo do roubo. É isso mesmo, sabe? Quem sabe você que está do outro lado, que vai assistir esse vídeo, está passando por uma situação, sabe? Não consegue se levantar, toda vez que quer, sabe, se levantar, você fracassa. Toda vez que você se prepara para se levantar, o inimigo arma uma cilada e você acaba caindo, sabe, irmãos? Quem sabe você que está aí do outro lado, vendo este vídeo, esta palavra, quem sabe o teu coração não anseia uma libertação, quem sabe o teu coração não anseia, sabe, viver um propósito preparado pelo céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você, talvez você esteja passando por esta situação de Onésimo, talvez você esteja na prisão, talvez você seja uma pessoa que ande foragido da presença do Senhor. É isso mesmo, louvado seja Deus. Mas neste vídeo, eu quero dizer para você que Deus, ele tem uma segunda chance para a tua vida. Deus, ele tem uma segunda chance para você se levantar. Talvez você era uma pessoa que cantava na igreja. Talvez você era uma pessoa que pregava. Talvez você era uma pessoa que tinha sonhos, tinha desejo no coração de fazer a obra do Senhor. Talvez você era uma pessoa que chegou na igreja com toda a força, todo o vigor, sabe? Talvez você é uma pessoa, sabe, que começou um projeto na coragem, na força do Espírito Santo, naquele ânimo, naquele vigor, sabe, naquela esperança, cheio de fé, sabe? Você começou bem, mas quem sabe você fracassou, quem sabe você, pelo meio do caminho, você fracassou e você deslizou, e você está aí encostado, paralisado, achando que já não tem mais jeito para o teu problema, achando que já não tem mais jeito para a tua vida espiritual. Quem sabe você olhe para você e você possa achar que não tem mais jeito, que você não vai se levantar mais, que você não vai mais ser um pregador da palavra, que você não vai ser mais um levita do Senhor. Quem sabe você que está aí do outro lado, sabe, você que levantou aquele projeto, tem aquele sonho a realizar, você jovem que vai viver do outro lado, sabe? Quem sabe você tinha um sonho, sabe, de cursar a faculdade e as suas esperanças já... Quem sabe você esteja vivendo esse processo na sua vida? Quem sabe você tinha um sonho de fazer uma faculdade? Quem sabe você tinha um sonho de dar o melhor para a sua família? Talvez você vai ver aí, você que vai ver este vídeo, você é um pai de família, sabe? Quem sabe você tinha um sonho de dar o melhor para a sua família? Quem sabe você que está olhando do outro lado aí este vídeo, na tela deste telefone, você é uma pessoa cheia de sonhos a realizar. Quem sabe você, que é mãe de família, que vai assistir este vídeo, você é uma pessoa cheia de sonhos, cheio de planos. Quem sabe você já teve um projeto em andamento e ele desabou. Do nada você, sabe, foi dormir com fé e se acordou sem fé. Foi dormir cheio de esperança, sabe, e se acordou sem nenhuma esperança. Quem sabe você que está aí do outro lado, sabe, está passando por este processo, por este momento difícil, você está enfrentando este caos, quem sabe este cenário que você está vivendo na sua vida, este ciclo que você está vivendo, sabe, este momento que você está vivendo, tenha feito você perder o foco, tenha feito você perder a direção, tenha feito você abandonar os seus objetivos, tenha feito você abandonar os seus sonhos, tenha feito você abandonar os seus projetos, sabe? Quem sabe você tenha sentido vontade até mesmo de abandonar sua família por causa de tanta luta, sabe? Tanta guerra, tanta peleja, sabe? Quem sabe você que está aí vendo este vídeo está passando por esta situação, por este momento. Mas neste momento eu quero dizer para você
que o Senhor ele tem uma segunda chance para você. Eu quero dizer para você que o Senhor dos Exércitos, ele tem uma segunda chance para você. E neste momento eu quero profetizar debaixo da autoridade desta palavra que Deus ele tem um recomeço para a tua vida. Deus ele tem um recomeço para a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Onésimo aceita Jesus Cristo na prisão. Ele é levantado como um grande discípulo do Senhor na prisão. E o texto vai dizer que o apóstolo Paulo agora escreve esta carta, né? Ele escreve esta carta a Filemon, né? Pedindo que Filemon recebesse Onésimo de volta. Recebesse Onésimo de volta. E o texto vai dizer que Paulo escreve pedindo para que Filemon recebesse ele com todo carinho. Outra coisa, pedindo que Filemon recebesse Onésimo não como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Aqui entra o perdão nessa história, sabe? Nesta palavra entra o perdão, nesta palavra, sabe? Porque Filemon era alguém que estava furioso, sabe? Onésimo era escravo de Filemon que tinha roubado seus pertences. Só que agora Onésimo na prisão ele é transformado através da vida do apóstolo Paulo. E Paulo escreve uma carta, sabe, irmãos? E outra coisa, outro detalhe. A Bíblia diz que existiam os caçadores de escravo. Você sabe o que aqui o apóstolo Paulo faz? Ele levanta um soldado por nome de Tíquico, isso mesmo, levanta um soldado por nome de Tíquico para levar Filemon, para levar Onésimo até a casa de Filemon. Tíquico era um soldado, era um guarda, era um segurança, para que quando Onésimo se encontrasse com os caçadores de escravo, Tíquico não permitisse que os caçadores de escravo fizessem nenhum mal a Onésimo. E a missão era Tíquico levar Onésimo até a casa de Filemon. Louvado seja Deus. Aleluia. Sabe, irmãos? Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Talvez você, pelo um deslize, você fracassou. Pelo um deslize, você fez coisas que não era para você fazer. Assim como Onésimo roubou os pertences de Filemon, sabe? E fugiu. Talvez você possa ter praticado algo que não era para você praticar. Talvez você possa ter feito algo que não era para você fazer. E por esse motivo você está nesta situação, sabe? Por esse motivo você está vivendo este propósito, está aí nesta vida, sabe? Mas neste momento eu quero deixar um conselho diante desta palavra para você. Louvado seja Deus. Nesta situação que você está vivendo, procure alguém que tenha estrutura para te ajudar. Fique do lado de alguém que possa te ajudar, sabe? Fique do lado de alguém que possa te mostrar uma direção. Fique do lado de alguém que possa mostrar uma saída, sabe, para você sair desta situação. Fique do lado de alguém que vai te ajudar a você sair desses problemas. Louvado seja Deus. Porque Onésimo caiu na prisão, ficou do lado de Paulo. Ele ouviu Paulo de perto. Ouviu Paulo de perto. Por esse motivo ele foi transformado, sabe? E essa enroscada, esse problema que ele entrou, ele só saiu desta situação, ele só foi liberto, sabe? Porque ele ficou perto do apóstolo Paulo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ficou perto do apóstolo Paulo, alguém que tinha estrutura para trazer uma mudança para a sua vida, para lhe oferecer aquilo que ele precisava. Louvado seja Deus. Dentro da prisão tinha outros presos, mas Onésimo ficou perto de Paulo, porque Paulo era quem podia lhe ajudar. Deus está dizendo para você
neste vídeo a situação que você está vivendo, sabe? Você tem que ficar do lado de alguém que possa te ajudar, sabe? Talvez você é um crente, um servo do Senhor. Eu digo para você neste momento, fique do lado do seu pastor. O seu pastor tem algo para te oferecer. O seu pastor ele tem aquilo que você precisa para te oferecer. O seu pastor ele sempre vai ter uma palavra para te direcionar. O seu pastor sempre vai ter um conselho para te dar. O seu pastor sempre vai ter um momento para te abraçar, para te ouvir, sabe? Então, nesta situação que você está vivendo, fique perto do seu pastor, fique perto da sua liderança, fique perto do seu líder, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja vivendo esta situação porque você tem se afastado, você tem procurado viver só, você tem procurado trilhar um caminho que você não consegue trilhar só. Quem sabe você seja uma pessoa que não consiga caminhar só ainda, porque Onésimo, quando ele rouba os pertences, ele cai na prisão, certamente ele fica do lado do apóstolo Paulo, porque ele olha e ele vê que o apóstolo Paulo tinha sombra para que ele viesse descansar. Quando ele olha para o apóstolo Paulo, ele vê estrutura na vida do apóstolo Paulo, sabe? E aquilo que ele precisava para trazer mudança para a sua vida, ele via que o apóstolo Paulo tinha uma injeção de ânimo para lhe oferecer. O apóstolo Paulo sempre tinha uma palavra de consolo, uma palavra de refrigério, uma palavra que trouxesse solução para a sua vida. Então, neste momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, sabe? O conselho que eu deixo para você: procure o seu pastor. Você que está vivendo nesta situação, sabe? Você que fracassou, procure o seu pastor, converse com ele, se aproxime dele, sabe? Porque ele tem algo especial para lhe oferecer. O seu pastor ele tem algo especial para compartilhar com você. Eu digo para você com toda certeza, meu irmão, minha irmã, o seu pastor ele sempre vai ter algo para lhe surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. Não fica aí afastado, sabe? Não fique aí, sabe, por longe. Não, chegue perto, se aproxime, procure conviver junto. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que o seu pastor esteja vivendo em uma prisão, isso mesmo. Por mais que o seu pastor esteja vivendo em uma prisão, se aproxime dele, porque Paulo estava preso. Mas a prisão não impediu de Onésimo se aproximar de Paulo. Você entendeu o mistério, como é forte? Mesmo o apóstolo Paulo preso, Onésimo, quando cai na prisão, ele continua respeitando, sabe? Porque ele não vai olhar qual era o motivo que Paulo estava preso. Ele olha para a vida de Paulo e vê o que Paulo tem para lhe oferecer. Então, neste momento, eu deixo um conselho para você. Não importa a situação que o seu líder esteja vivendo, se aproxime dele, porque ele sempre vai ter algo para lhe repassar, para lhe ajudar você a crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo escreve esta carta, né? E ele recomenda